Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa edição do Alesp em Pauta, vamos falar sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Vamos destacar a importância da data como um momento de reflexão e conscientização dos desafios enfrentados pelas pessoas portadoras de deficiência. A luta dos direitos, inclusão social, os desafios e os caminhos que ainda precisam ser trilhados para garantir a igualdade de oportunidades. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Lei 11.133 de 2005, com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. E aqui na Alesp nós temos vários projetos de lei aprovados que auxiliam e defendem os direitos das pessoas portadoras de deficiência. E para me auxiliar nessa conversa, de forma remota, eu recebo a Flávia Albaine, defensora pública, e também o Arthur Costa, psicanalista. Muito obrigada pela participação de vocês, sejam bem-vindos. Arthur? Olá, Priscila. Olá a todos que nos assistem na TV Alesp. Prazer retornar aqui e falar sobre esse importante tema. Flávia, obrigada pela participação. Muito obrigada, Priscila, ao colega Arthur também, a todos que nos assistem, especialmente as pessoas com deficiência, né? Já que estamos falando sobre os direitos dela. Muito obrigada. Eu já começo, Flávia, perguntando a você, com a contribuição do Arthur, quais são os principais desafios atualmente que as pessoas portadoras de deficiência elas enfrentam? A gente sabe que vai desde a questão da tecnologia, a questão no ambiente de trabalho e principalmente na sociedade. Então, Priscila, realmente é um tema que ainda precisa de muita atenção, né? Felizmente, a gente tem falado cada vez mais sobre a inclusão social de pessoas com deficiência no nosso país, na nossa sociedade, mas ainda é um tema que demanda muita atenção. As pessoas com deficiência, elas pertencem a um grupo que foi vítima, que tem sido vítima de uma violência estrutural, que tecnicamente a gente chama de capacitismo. Capacitismo é essa violência que atinge a pessoa com deficiência. E essa violência, dentre outras características, ela tem a característica de que ela pode acontecer de diversas formas, em diferentes meios sociais e de diferentes maneiras, de formas implícitas, de formas expressas, de formas mais graves, de formas mais sutis. Então, ela acontece no ambiente de trabalho, ela acontece dentro da escola, ela acontece no acesso à saúde, ela acontece nos espaços de lazer, ela acontece nos transportes públicos. Então, veja que em todos esses locais, as pessoas com deficiência, elas têm, primeiro, dificuldade, muitas vezes, de estar nesses locais, uma vez que os locais ainda não oferecem as medidas de acessibilidade adequadas. E quando eu falo acessibilidade, eu não estou falando apenas da acessibilidade física arquitetônica, é além disso, né? É também a acessibilidade física, mas é além disso. Eu estou falando, por exemplo, da acessibilidade na escola, com as medidas de apoio escolar, com o cuidador, né? Eu estou falando da acessibilidade nos serviços de saúde, com o intérprete de Libras, por exemplo. Então, tudo isso é acessibilidade. Então, elas têm dificuldade de chegar nos espaços sociais. E quando elas conseguem chegar, né, e ocupar esses espaços sociais, elas têm dificuldade de exercer os seus direitos e as funções inerentes àquele espaço. Por exemplo, uma criança com deficiência, ela consegue... primeiro, ela tem dificuldade de realizar a matrícula na escola, que a gente sabe que, apesar de ser crime, muitas vezes essa recusa de matrícula ocorre. E aí ela tem dificuldade de chegar na escola. E chegando na escola, né, uma vez matriculada, frequentando a escola, ela tem dificuldade de ter aquele direito à educação efetivado verdadeiramente na prática, né, para que a ida dela à escola não seja algo meramente formal, por exemplo, que ela consiga efetivar o direito à educação. Por quê? Porque não basta chegar, é preciso que o ambiente
oferte acessibilidade, oferte adaptações razoáveis, tecnologias assistivas adequadas para que essas pessoas possam exercer o seu direito. Então, os desafios são inúmeros, né? Em todos os ambientes, nós ainda encontramos problemas, barreiras, tecnicamente a gente chama isso de barreiras, barreiras que impossibilitam ou dificultam a chegada dessas pessoas nos ambientes e, uma vez estando nos ambientes, o exercício dos seus direitos. Como eu falei, essa violência, que tecnicamente a gente chama de capacitismo estrutural, ela ocorre de diversas formas. Às vezes de forma muito sutil, né? Numa fala, num olhar discriminatório, em desacreditar do potencial das pessoas com deficiência, através de piadas, né? De colocações que a gente chama de capacitismo recreativo, por exemplo. Então, os desafios, eles são muito grandes ainda, infelizmente. Arthur, todas essas questões que a Flávia trouxe muito bem explicada vão além, né? Porque esses desafios eles acabam sendo maiores no momento que uma pessoa portadora de deficientes chega num local e ela não é bem acolhida, né? É verdade que, assim, reiterando o que ela está dizendo, esse capacitismo ele traz um dano emocional gigantesco. Além da própria questão da mobilidade, da acessibilidade, esse ambiente discriminatório, ele para as emoções, para a gestão das emoções. A verdade é que muitas pessoas hoje com deficiência acabam desenvolvendo distúrbios emocionais em virtude dessa ambiência inóspita que envolve a pessoa portadora de algum tipo de deficiência. Há uma pesquisa da Universidade de Harvard que relata que 75% das pessoas que trabalham e têm algum tipo de deficiência relatam algum tipo de discriminação no lugar de trabalho. Hoje a gente vê em redes sociais, até mesmo de uma forma um tanto engraçada ou cômica, e eu sinceramente, como profissional da área de saúde emocional, eu não sei até o quanto isso pode ser saudável, pessoas com algum tipo de deficiência se tornando o próprio meme, porque traz mais visibilidade. Então, eu acredito de que isso tem uma proporção muito grande. O impacto emocional, isso favorece a pessoa com deficiência, ela já é naturalmente isolada socialmente, justamente por essa dificuldade de acessibilidade. E ela ainda tem uma probabilidade de se isolar ainda mais. Numa pesquisa feita no Reino Unido, falou numa organização chamada Scope. Ela fez uma pesquisa que mostrou que 85% das pessoas que têm algum tipo de deficiência também desenvolveram isolamento social, principalmente de 18 a 34 anos de idade. Ou seja, a gente já está vindo aí de uma pós-pandemia. E a gente vive hoje praticamente uma psicopandemia, onde o impacto emocional de todas as questões sociais, inclusive do isolamento social gerado pela pandemia, traz ainda um impacto muito grande mesmo, alguns anos depois de termos, pelo menos, sob controle a pandemia do Covid-19. Então, hoje, o impacto emocional desse capacitismo severo que é imposto sobre as pessoas com deficiência faz com que a grande maioria, a gente tem 75%, 85% de pessoas que acabam se isolando socialmente. Então, assim, é necessário haver uma mobilização pública, leis que possam, mais do que leis, né? Porque leis eu acho que a gente até tem bastante no Brasil, mas realmente vontade pública para que haja o auxílio psicológico e a devida acessibilidade para que esse isolamento social, que já vem desde a pandemia, se intensificou e que é típico da pessoa com algum tipo de deficiência, possa ser sanado realmente com um ambiente mais saudável, também emocionalmente, para a pessoa com deficiência. E quando esse ambiente não é saudável, né, Flávia, aí aparecem mais barreiras. Queria que você falasse um pouquinho para a gente
que a gente pode destacar principalmente, e um detalhe importante que o Arthur trouxe, barreiras relacionadas ao ambiente de trabalho e também na questão da educação, porque muitas vezes o deficiente encontra na escola ou no ambiente de trabalho um alimento, a gente pode dizer assim, para estar ali feliz, alegre, participativo, só que aí quando ele tem uma barreira ou uma forma de preconceito, acaba desmotivando, querendo até em algum determinado momento, como o Arthur bem colocou, essa questão de ficar isolado, né? Não querer socializar com as outras pessoas. Exatamente. A fala do colega Arthur, Priscila, ela remete a um conceito que está lá na Lei Brasileira de Inclusão, né, que é a nossa lei nacional, a principal lei brasileira que trata dos direitos das pessoas com deficiência, não é a única, mas é a principal, que se chama barreira atitudinal. Tá? Isso está na lei. O que é uma barreira atitudinal? É aquela barreira decorrente da atitude humana de preconceito e discriminação. Então, a barreira atitudinal somos nós, né? Através das nossas atitudes, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na escola, seja com a nossa vizinhança, enfim, nos locais sociais que nós frequentamos, até que ponto nós não estamos sendo barreiras atitudinais, e como eu falei, às vezes isso ocorre de forma muito sutil. Há casos em que é explícito, em que a discriminação, que essa barreira atitudinal, essa atitude discriminatória, ela é explícita, mas há casos em que ela ocorre de forma sutil. Então, ela ocorre sim nos ambientes sociais, inclusive no mercado de trabalho e nas escolas e demais estabelecimentos educacionais, como universidades também. E aí, qual é a responsabilidade, né, das pessoas jurídicas nesses casos, das empresas, dos estabelecimentos de educação, né, das universidades, das instituições públicas também, porque o servidor público com deficiência também sofre essa discriminação no seu ambiente, muitas vezes. Bom, as empresas, gente, as pessoas jurídicas, elas têm a obrigação de implementar programas, tá, de combate ao capacitismo estrutural, combate a violências estruturais como um todo, né? Aqui o nosso foco é o capacitismo, mas isso também se aplica para o machismo, para o racismo, para a LGBTfobia, enfim, combate a essas violências estruturais que muitas vezes podem configurar crime, tá? Então, em alguns casos, essa discriminação, ela pode configurar crime. A pessoa física que comete essa discriminação, ela pode responder a um processo criminal, ou ainda que não configure crime, né? No ambiente de trabalho, por exemplo, pode configurar um caso de assédio, ou na escola, em outros ambientes, pode configurar aí um ilícito civil, um ilícito administrativo, a ensejar também, além da responsabilização criminal da pessoa física que cometeu, a responsabilização civil ou administrativa da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, a empresa, a escola, a universidade, ela tem a obrigação de desenvolver programas de combate a esse capacitismo estrutural, né, de educação, educar. O que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, é uma forma de educação, de ajudar a levar a informação e a conscientização. Então, as empresas elas precisam se preocupar com isso, né? De levar informação para os seus trabalhadores, as escolas de levar informação para os seus alunos numa linguagem adequada para o universo das crianças e adolescentes, né? No caso das escolas. Então, desenvolver esses programas de conscientização, de valorização da pessoa com deficiência, sem aquele viés também de coitadinho, não é, o caminho também não é esse, né, de pena e de coitado, mas sim de igualdade e de valorização e respeito à diversidade. Então, as empresas elas têm essa obrigação de desenvolver esses programas, de conscientizar, né, os seus alunos, os seus trabalhadores sobre a importância do combate ao capacitismo. E caso ocorra, quando eu falo desenvolver programas, é atuando na questão da prevenção, porque a gente precisa atuar na prevenção. Prevenir é muito importante,
Mas caso a prevenção em alguma ocasião não seja suficiente e o dano venha a ocorrer, o dano pode ser o dano psicológico, o dano material, enfim. então a escola, a empresa, ela é obrigada também a fazer a devida apuração e tomar as respectivas providências para punir aquela pessoa que cometeu o capacitismo, que, como eu falei, alguns atos de capacitismo podem configurar crime ou um ilícito civil. Arthur, até 2022, mais ou menos, na educação básica do estado, apresentava um número de um pouco mais de 243 mil pessoas portadoras com deficiência. E a maioria dessas deficiências intelectuais. Esse número, pela sua experiência, esse número é considerado baixo, né, em relação ao quanto a educação poderia oferecer mais para as pessoas portadoras de deficiência. E queria que você explicasse para a gente um pouquinho essa questão das deficiências intelectuais. Sim, a verdade é que assim, as deficiências intelectuais, elas são mais, como é que eu posso dizer? Elas são mais nítidas e para o ambiente acadêmico existe uma certa resistência. Então, assim, quando a gente fala de deficiências intelectuais, desde do próprio TDAH, que está muito na moda, eu digo na moda porque eu acredito mesmo que tem muitas pessoas com diagnóstico errado de TDAH. A gente está numa época de uma grande quantidade de informação, uma velocidade de informação muito grande. Eu não sou evolucionista, mas eu acredito que a evolução das espécies é incontestável. Eu acredito que a gente não teve tempo evolutivo para processar tamanha quantidade de informação. Isso talvez venha a refletir nessas deficiências intelectuais que podem ser de vários cunhos, de várias formas. Isso exige do ambiente acadêmico, muitas vezes, um auxiliar. Um aluno laudado, por exemplo, ele precisa ter um auxiliar, dependendo da cidade e do município, tem leis já que determinam um auxiliar específico para aquela criança. Então, por exemplo, em instituições particulares, isso representa um custo razoável de mais um professor, de mais um auxiliar. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela já aponta que pessoas com deficiências, seja elas intelectuais ou físicas, elas têm 3 vezes mais chances de desenvolver problemas como depressão e crise de ansiedade. 3 vezes mais. Essa falta de suporte, dessa ambiência e até mesmo do acolhimento da família. Muitas vezes a família não sabe lidar com aquilo, ou lidar com a deficiência do filho, ou até mesmo aceitar a deficiência do filho. Há famílias que resistem ao laudo ou que não procuram ao laudo, e há outras ainda que procuram um laudo justamente para uma justificativa, às vezes se tornando uma muleta em muitos casos, infelizmente. Criando um ambiente até familiar de vitimismo, de coitado, e isso não é saudável. Isso não é saudável para a pessoa com deficiência. Enfim, dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente de escola, isso representa custos a mais, um auxiliar a mais, uma atenção a mais, e fazer essa absorção desse aluno que tem algum tipo de deficiência, seja intelectual ou física, é uma necessidade de um ambiente realmente de inclusão. Talvez o Brasil está ensaiando um ambiente de inclusão, mas a verdade é que talvez isso ainda na prática ainda não acontece. Ainda há muita dificuldade de haver a devida inclusão. A gente ainda tem muitos ambientes, por exemplo, sem nenhum tipo de tradução em Libras, que eu diria assim que seria um dos primeiros passos para essa acessibilidade. Então, a comunidade surda no Brasil, de pessoas com deficiência auditiva, é gigantesca, é gigantesca. Em algumas regiões do Brasil representa números assim enormes, e ainda há uma grande deficiência nessa acessibilidade. Isso só coopera ou colabora para esse quadro psíquico tão complexo, onde 3 vezes, se a gente tem uma pessoa sem deficiência, hoje o Brasil é o 5º país do mundo em casos de depressão, é o país mais ansioso do mundo,
Imagina isso sendo projetado 3 vezes mais no ambiente onde as pessoas têm algum tipo de deficiência. Provavelmente o Brasil está aí no topo do ranking de ansiedade e de depressão e de distúrbios psíquicos com pessoas com deficiência. Isso trazendo a proporção que a gente tem o Brasil primeiro do ranking em distúrbios de ansiedade e quinto do ranking em depressão. Se isso 3 vezes mais é amplificado em pessoas com deficiência, provavelmente a gente precisa de atenção para essa área, precisa de políticas públicas, precisa de vontade pública para que, de fato, a gente possa reverter isso. E também das empresas. Repito, há muitos ambientes, principalmente acadêmicos, privados, particulares, que resistem a essa contratação de profissionais auxiliares específicos para o aluno com deficiência. Flávia, essa questão que o Arthur traz bem, ela vai muito ao encontro da sua fala, né? Mais uma barreira para as pessoas portadoras de deficiência que vão procurar um emprego e percebem que ali não é um ambiente inclusivo. Na sua opinião, essas barreiras, exatamente como o Arthur já trouxe, né? Elas acabam prejudicando ainda mais. E muitas dessas pessoas portadoras de deficiência, elas precisam, para o desenvolvimento da sua deficiência, para melhorar, né, a sua convivência, encontrar pessoas, conversar, trabalhar, movimentar o cérebro, movimentar o corpo, o que acaba, na maioria das vezes, não acontecendo, né? Exatamente, né? Como o colega Arthur falou, muitas vezes essas pessoas elas acabam diante de tantas barreiras e tantas microviolências, né? Tecnicamente, a gente pode chamar essas microlesões, essas microviolências, microlesões, é uma coisinha aqui, é uma coisinha acolá, é uma discriminação aqui, é uma falta de acessibilidade ali, e o conjunto disso tudo, né, que acaba se tornando uma macrolesão, uma macrodiscriminação. Então, um conjunto de microdiscriminações acaba levando a uma macrodiscriminação, e isso, obviamente, como muito bem dito pelo colega Arthur, gera problemas de saúde mental, né? A pessoa, ela quer se isolar, a pessoa acaba desenvolvendo uma depressão, a pessoa acaba desenvolvendo ansiedade, ela perde a alegria de ir para os espaços sociais, a escola, a universidade, o mercado de trabalho, né? Porque já não aguenta mais sofrer essas microagressões. Então, mais uma vez, eu reitero aqui, gente, que é importante que os ambientes, né? Porque no passado nós vivemos aí, se nós formos analisar a história da inclusão social da pessoa com deficiência, nós já tivemos fases no passado onde essas pessoas nem tinham o direito de conviver na sociedade, né? Elas não tinham o direito de conviver na sociedade. Tecnicamente é chamada a fase da pré-incidência. Depois, ou a fase da total exclusão. Depois, essas pessoas elas passaram a ter o direito de conviver na sociedade, mas para estar nos espaços sociais, elas tinham que se normalizar. Então, foi uma fase muito focada aí na normalização entre aspas, dos corpos com deficiência, muito ligada aí à fase do modelo médico. Hoje, nós vivemos a fase do modelo social de deficiência. O que é isso? Né? As pessoas com deficiência, elas têm o direito de estar nos espaços sociais, elas têm o direito de conviver, e os espaços sociais, então nós, enquanto sociedade, temos a obrigação, tá? Não é favor, é obrigação de ofertar um espaço inclusivo, eliminando barreiras, ofertando acessibilidade para que aquelas pessoas possam estar nos espaços sociais, exercendo os seus direitos, né, em condições de igualdade com as demais pessoas sem deficiência e com o maior grau de autonomia possível. Mesmo que a gente ainda não consiga superar uma barreira, né, de um dia para o outro, que às vezes isso exige custos, isso exige planejamento, mas aquilo que ainda não for possível superar, nós precisamos amenizar e começar a se movimentar, a lutar
para superar essas barreiras, ainda que não agora, mesmo que não dê para superar nesse momento, né, a médio prazo, ir superando essas barreiras, ir amenizando essas barreiras, de forma a possibilitar a estadia dessas pessoas com deficiência com inclusão. Então, o que eu quero reforçar aqui é que a eliminação dessas barreiras, ela não é um favor que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo, não é favor, ela é obrigação, né? E eu reitero, em alguns casos em que isso não for feito, pode ensejar até mesmo a configuração de um crime, ou ainda que não haja a configuração de um crime, um ilícito civil ou um ilícito administrativo. Então, todos nós, enquanto sociedade, temos a obrigação de eliminar essas barreiras. Arthur? Esse prejuízo que a gente tem, histórico, na verdade, eu vejo, por exemplo, alguns surdos que são oralizados. Isso é realmente assim, isso mostra o impacto disso tudo. O surdo oralizado porque ele foi forçado a ser oralizado. Ele não escuta e ele teve que aprender a falar sem ouvir. Você encontra isso um número razoável de surdos mais velhos, por exemplo. Hoje aí, a gente ainda engatinha nessa acessibilidade, mas ainda é muito pouco, Mas para as gerações anteriores, eu encontro surdos na rua, sei um pouco de Libras só, mas eu conheço bastante essa comunidade surda, principalmente aqui da minha região, justamente por atender parte deles. Então, assim, esse ambiente, hoje, por exemplo, tem poucos terapeutas que dominam, por exemplo, a questão de Libras para poder atender um paciente surdo, por exemplo. Há poucos terapeutas, o acesso à saúde emocional ele já é pequeno para uma pessoa sem deficiência. Para uma pessoa com deficiência, maior ainda, maior ainda. Então, assim, isso é muito preocupante, porque a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, ela mostrou numa pesquisa de que a qualidade de vida da pessoa com deficiência ela é brutalmente afetada justamente por essa pressão dessa aceitação, dessa adaptação que ele tem que fazer. A calçada não é adaptada para ele, o ensino não é adaptado, o trabalho o desemprego é 50% maior, assim, numa proporção mundial, para a pessoa com deficiência. Então, assim, ele tem que lutar contra as suas próprias limitações e ainda tem que lutar contra as limitações que a própria sociedade lhe impõe. Então, já que ele vai ter que lutar com as suas limitações físicas e intelectuais, cabe à sociedade gerar uma facilitação, um alívio para essas pessoas, trazendo acessibilidade na maior velocidade possível. Eu acredito que isso precisa ser feito de forma urgente. Os transtornos emocionais causados por esse ambiente inóspito gerado em volta da pessoa com deficiência tem trazido prejuízos emocionais gigantescos. E quanto mais célere a gente for nessas iniciativas, no fomento de assuntos como esse que a gente está fazendo aqui, mais resultados rápidos a gente vai ter para poder minimizar de uma forma mais urgente, mais célere, os danos que essa ambiência tem gerado para a pessoa com deficiência. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a seguir o Alesp em Pauta volta falando sobre esse tema tão importante, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Voltamos já.
Já estamos de volta para dizer para vocês que neste Alesp em Pauta estamos falando sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A importância da data como um momento de reflexão e conscientização dos desafios enfrentados pelas pessoas portadoras de deficiência. Participam desta conversa de forma remota a Flávia Albaine, defensora pública, e o Arthur Costa, psicanalista. O Arthur trouxe no bloco anterior um tema muito relevante, que é essa questão do acesso à saúde. Ele usou um exemplo que eu acho incrível da questão dos surdos, que na maioria das vezes não tem nem o terapeuta para atendê-los. E aí eu vou continuar com o Arthur mesmo falando sobre essa questão e depois com a contribuição da Flávia. Arthur, e além dessa questão, a gente percebe também quando os deficientes vão ter atendimento, precisam de um atendimento até num PS, né? Existem PSs, agora tem leis, né, em determinados estados, mas em algumas regiões, até a dificuldade do deficiente físico conseguir entrar no PS porque não tem uma rampa adequada, não tem um corrimão para que ele consiga acessar, tudo isso contribuindo para dificuldades ainda maiores na relação dessa questão dos portadores de deficiência física com ali o relacionamento com a sociedade. É verdade que a gente está perdendo uma chance de ouro, literalmente, de poder fomentar isso de uma forma muito mais poderosa. A gente está aí no ano de Olimpíada, Paralimpíadas, quase não é divulgada, quase não é divulgada. Era uma oportunidade riquíssima de fomento desse assunto, de mobilizar profissionais de vários segmentos para realmente se especializarem nesse tipo de atendimento. Hoje se fala tanto de concorrência, mas há um nicho muito específico, que psicólogo, psicanalista, psiquiatra, que tem uma especialização nessa área para atender pessoas com deficiência. Os próprios CAPs estão prontos para atender essas pessoas, a acessibilidade para essas pessoas. Então, assim, eu acredito de que esse ano poderia ter sido um ano onde a gente pudesse ter levantado esse assunto com muito mais veemência, trazendo muito mais conscientização, mas, infelizmente, no ano de eleição municipal, e sempre foi assim, independente de ser eleição municipal ou não, o protagonismo das Olimpíadas e da grande mídia em volta da Olimpíada acaba se tornando extremamente coadjuvante a questão das Paralimpíadas. As Paralimpíadas terminaram, se eu não me engano, agora recentemente, e é assim, pequenos flashes na mídia que é falado sobre isso, quando na verdade a gente poderia ter feito disso uma oportunidade de ouro para fomentar dentro da própria sociedade civil, dentro dos próprios ambientes, a necessidade, trazer entrevistas dessas pessoas, trazer esses atletas que não ganharam medalha, porque parece que só é entrevistado quem ganha medalha. Então, assim, que não ganharam medalha, mas estiveram numa Olimpíada, foram selecionados para estar numa Olimpíada. Então, assim, esse empoderamento pessoal é uma das formas que a gente tem de lutar contra essa discriminação, haver essa mobilização social para o empoderamento da pessoa com deficiência pode ajudar muito, muito a não apenas a criar uma ambiência onde pessoas, de fato, entendam a importância de se especializar para atender esse público e também fazer com que leis, com que investimentos, seja da iniciativa privada, seja investimento público, possa ser feito para até mesmo remunerar profissionais que vão auxiliar nessa acessibilidade. É importante levar a saúde em todas as instâncias para a pessoa com deficiência. Porém, a saúde emocional, na minha opinião, que sou profissional dessa área, talvez seja uma das que está mais distante da pessoa com deficiência, justamente por ter poucos especialistas e por ter poucas pessoas que vão fazer essa ponte, esse encaminhamento, essa conexão da pessoa com deficiência com a saúde mental. E quando a gente fala em pessoa com deficiência, né, Flávia, a questão que o
Arthur traz da saúde mental é fundamental, porque a pessoa com deficiência, como você já destacou no bloco anterior, ela já tem uma deficiência, né? Que ela já se sente diferente dos outros membros da sociedade. Então, se ela não tem um acesso à saúde adequada, muito menos à saúde mental, prejudica ainda mais a convivência, o desenvolvimento, a forma de trabalhar, enfim, de se relacionar. Com certeza, né? E aqui complementando o que o colega Arthur falou sobre essa dificuldade que a comunidade surda tem de acesso à terapia, a Lei Brasileira de Inclusão, no capítulo que ela fala sobre o direito à saúde das pessoas com deficiência, ela diz expressamente que a pessoa com deficiência ela tem direito ao atendimento psicológico, não só a pessoa com deficiência, mas também o seu acompanhante. Então, assim, quando a gente vai para a letra da lei, especialmente aqui no direito à saúde, é tudo lindo. Os direitos estão lá expressamente previstos na lei, mas a gente ainda vê pouca efetividade prática desses direitos. E a título de contribuição, que foi dito pelo colega, nas dificuldades de acesso à saúde, eu compartilho aqui duas situações que eu vivi, né? Assim, que eu vivi, não, que eu tive a oportunidade de atuar como defensora pública e como pesquisadora. As dificuldades, por exemplo, que as mulheres com nanismo têm para fazer uma mamografia pelo SUS. Por conta da estatura dela, os aparelhos muitas vezes não estão adaptados. Ou então, mulheres com nanismo, mulheres com alguma deficiência física, dificuldades que elas têm para fazer exames ginecológicos pelo SUS e pela rede privada de saúde também. Tive a oportunidade de tomar conhecimento como pesquisadora de um caso de uma mulher surda, grávida de gêmeos, e durante o pré-natal ela teve muita dificuldade de conversar com o médico, obstetra que estava fazendo o acompanhamento, e no momento do parto ela não teve um intérprete de Libras para auxiliar, uma gestação de alto risco. E aí, o que aconteceu? Ela perdeu um desses filhos. Então, são casos que a gente vê no dia a dia que são extremamente... se houvesse ali uma medida de acessibilidade, esse comprometimento com a eliminação de barreiras, talvez o desfecho dessas situações fossem outros. As mulheres com deficiência vítimas de violência doméstica. Como é que estão? Hoje, felizmente, nós avançamos, ainda precisamos avançar mais, mas já avançamos um pouco na questão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha sofreu alterações para melhor proteger a mulher. Hoje nós temos vários canais de denúncia onde as mulheres que estão sofrendo violência ou na iminência de sofrer uma violência podem pedir ajuda. E aí eu deixo aqui a seguinte reflexão: esses canais de denúncia possuem acessibilidade? Como é que uma mulher uma mulher com deficiência que não fala ou que não escuta, como é que ela vai ligar para um telefone, determinado telefone, e pedir ajuda? E no caso dela, ainda é mais grave, porque muitas vezes o cuidador dela é a pessoa que está cometendo a violência contra ela. Então, para ela sair daquele ciclo de violência, ela precisa realmente ter uma rede de apoio, porque às vezes esse homem que está violentando é também o cuidador dela. E aí, como é que ela vai sair daquele ambiente de violência, se ela não tiver uma rede de apoio adequada? Então, todas essas situações a gente precisa pensar na questão do acesso à pessoa com deficiência, né? Fora todas as outras que nós já falamos, como, por exemplo, o mercado de trabalho, né? Sem a acessibilidade, as escolas e universidades sem acessibilidade, os espaços de lazer. Outro dia eu fui fazer uma viagem de férias e fui num determinado lugar do nosso país, lindo, muito procurado por turistas, que não tinha um pingo de acessibilidade para uma pessoa que utiliza a cadeira de rodas, por exemplo, estar ali naquela praia. E aí parece que aquele lugar está dizendo o seguinte: olha, pessoa com deficiência, isso aqui não é para você. Você não tem direito de estar aqui, tendo direito ao lazer, porque a gente não oferta acessibilidade. Então, isso tudo é muito grave e a gente precisa realmente refletir e mudar, porque a lei existe, gente. É claro que a lei sempre pode melhorar, mas como eu falei agora há pouco, o direito à saúde na Lei Brasileira de Inclusão é maravilhoso. Fala em parto humanizado, fala em atendimento psicológico para a pessoa com deficiência e seu acompanhante, mas e a efetividade prática disso? Está acontecendo na prática? Eu acho que não, né? Arthur?
o que ela diz agora é de uma gravidade, infelizmente, de uma forma muito comum. Recentemente eu atendi eu tive que atender remotamente, né, online, uma menina surda. Ela engravidou e teve um aborto espontâneo e precisou ir para um hospital fazer a curetagem. Imagina só uma jovem de 18, 19 anos, num hospital onde ninguém consegue se comunicar com ela, onde ela não consegue se comunicar com ninguém, tendo que fazer uma curetagem. Ela não sabia o que estava acontecendo, o que estava entendendo. Então, a gente teve que fazer uma videochamada dela junto com a médica para a gente poder dizer a ela, explicar a ela o que estava acontecendo e qual procedimento que ia precisar acontecer, porque naquele hospital não tinha ninguém que conseguisse se comunicar com ela com qualidade, a ponto de poder explicar para ela aquele processo, que para ela fisicamente já era extremamente traumático. De fato, ela precisou fazer uma curetagem, ficou alguns dias no hospital, mas essa falta de acesso fez com que fosse muito mais traumático. Eu atendi ela e continuo atendendo ela pós esse evento do aborto espontâneo e da necessidade da curetagem. E o dano emocional, eu já atendi várias mulheres na mesma situação. O dano emocional para ela foi devastador, devastador, justamente porque ela estava num ambiente de hospital, onde ela não conseguia se comunicar, ela não conseguia entender o que ia ser feito, ela não conseguia nem entender de que o bebê tinha morrido. E isso traz um pós muito mais traumático. Então, assim, um mesmo evento que já é traumático para qualquer pessoa pode ser infinitamente mais traumático para uma pessoa que não tem acessibilidade, tornando a metabolização dessa questão emocional bem mais difícil. Então, a gente precisa entender de que quando a gente se antecipa e cria essa acessibilidade, um evento traumático como esse pode ser bem menos traumático do que naturalmente é, se essa ambiência de acessibilidade for criada. Realmente é um assunto muito sério, muito sério. É uma pena que isso, às vezes, não é fomentado o ano inteiro. E, repito, a gente agora na Paralimpíada, a mídia perdeu uma chance e tanto de poder fomentar isso mais fortemente. Mas é um assunto muito importante que a gente está falando aqui, e à medida que a gente vai lembrando dos casos, a gente vai tendo assim, o dimensionar do quanto isso é importante, o quanto esse assunto precisa ser tratado. É um assunto que a gente precisa falar sempre, né, Arthur e Flávia? Conscientizar as pessoas da importância, ressaltar esses exemplos que vocês trouxeram aí do dia a dia. E eu queria que a Flávia falasse um pouquinho também para a gente dessa questão da evolução histórica da legislação. Você já trouxe a questão da saúde, né? Que existe uma legislação da saúde, mas ainda falta um pouco a prática em si, para colocar em prática o que a lei prevê, né? Exatamente. A legislação nós temos, tá? Hoje, quais são as duas principais leis aqui no Brasil que abordam o direito das pessoas com deficiência? Nós temos a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi incorporada pelo Brasil com status constitucional. O que isso significa? Significa que dentro da hierarquia das leis, porque as leis elas obedecem a uma hierarquia. Então, dentro da hierarquia, essa convenção ela tem a mesma importância, o mesmo peso, o mesmo status que a nossa Constituição Federal, que é a lei mais importante do nosso país, é aquela que está lá em cima, no topo da hierarquia. Então, o Brasil optou por incorporar essa Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência com esse peso, com esse status constitucional. Significa que outras leis de hierarquia inferior que venham a ferir, que venham a contrariar o que está nessa convenção, elas são afastadas, são tecnicamente consideradas inconstitucionais, inconvencionais e são afastadas, elas não se aplicam. Então, quer dizer, a importância em termos de lei que o Brasil deu para esse assunto.
E em âmbito nacional, até como um reflexo, um instrumento dessa convenção em âmbito interno aqui no Brasil, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, que trata lá, traz os diversos direitos, toda uma parte principiológica, de valores, de princípio, e os direitos em espécie da pessoa com deficiência: saúde, educação, trabalho, lazer, mobilidade urbana, aposentadoria e outros direitos. E, obviamente, que nós temos várias leis esparsas que tratam de cada um desses direitos em espécie. Então, sobre educação, nós temos a Lei de Diretriz e Base da Educação e várias outras legislações sobre cada direito. Mas as duas principais são essa: a Convenção Internacional, com status constitucional, e a Lei Brasileira de Inclusão. E é importante ressaltar que essas duas leis que eu mencionei, a Convenção e a Lei Brasileira de Inclusão, elas já adotam esse modelo de deficiência, que tecnicamente a gente chama de modelo social de deficiência, que prega a inclusão, né? Então, já supera ideias do passado de segregação, né, de exclusão. Exclusão é quando a pessoa com deficiência era completamente excluída da sociedade, ela não tinha o direito de conviver. Depois nós tivemos a segregação, que a pessoa com deficiência ela pode estar na sociedade, mas ela só pode conviver com pessoas com deficiência. Então, elas só convivem entre elas em verdadeiros guetos de deficiência. Depois nós tivemos a fase da integração. Isso tudo a legislação foi mudando, né? Nós tivemos a fase da integração. A integração, e hoje vigora a fase da inclusão. O Brasil, ele está nessa passagem, né? Ele está vivendo essa mudança da lógica da integração para a lógica da inclusão. O que significa isso? Na integração, a pessoa com deficiência, ela está no espaço social, mas não existe uma preocupação do espaço social com a eliminação de barreiras e com a oferta de acessibilidade. É ela que tem que se normalizar, né? Como o colega Arthur falou aí, de impor coisas para as pessoas com deficiência, para que elas se normalizem e se adequem aos espaços sociais, como ele mencionou um exemplo com a comunidade surda. Então, na integração é isso: a pessoa com deficiência, ela quer estar na sociedade, ela que tem que se normalizar, né? Na inclusão, não. Na inclusão é assim: olha, sociedade, é você que tem que eliminar barreiras. Ela tem o direito de estar na sociedade e você que tem que ofertar os meios de acessibilidade e eliminar barreiras para que ela possa estar de forma digna. Então, hoje nós já temos legislações adotando essa ideia da inclusão, de acordo com o modelo social de deficiência, né? Superando todas essas leis aí e ideias anteriores que eu acabei de mencionar. Mas o Brasil, ele ainda não está numa inclusão efetiva, muito longe disso. A gente está vivenciando essa passagem da integração para a inclusão. Arthur? Muito interessante essa esteira, né, que se desenvolveu, faz a gente compreender bastante de como o passo que a gente está, na verdade, em que estação estamos. Verdade é que a sociedade é responsável em dissolver esse sentimento de inadequação que o deficiente tem. Não é fácil, não é rápido, na verdade. Talvez seja mais fácil do que se imagina se tiver vontade. Não é rápido, mas pelo menos a coisa está caminhando, né? Pelo menos a gente sabe de que tá havendo uma transição. Mas esse sentimento de inadequação, ele é devastador, por exemplo, para uma pessoa com deficiência na adolescência. A adolescência já é uma idade típica onde a necessidade de aceitação é maior, então, do que em qualquer outro período da vida humana. E esse sentimento de inadequação, que já é típico da adolescência, somado a deficiências, pode ser devastador para um adolescente, por exemplo, com algum tipo de deficiência, portador de algum tipo de dificuldade que realmente possa trazer tanto na sua mobilidade quanto intelectual. Então, o derrubar dessas barreiras é a implantação de uma nova cultura mesmo. Esse ambiente onde o deficiente ele tem que meio que provar. Eu vi
um surdo vendendo num restaurante aqueles pequenos alfabetos em libras, e algumas pessoas ali comprando aquilo e falando, nossa, como é trabalhador, como é corajoso, até algumas pessoas que entendiam de libras ali se comunicando com ele. Quando, na verdade, a gente deveria ver como qualquer outro trabalhador. A gente deveria vê-los de uma forma diferente. Eu acho que, à medida de que a sociedade for mudando a sua cosmovisão e a sua visão a respeito da pessoa com deficiência, essa transição que ela descreveu tão bem vai fluir de uma forma mais rápida. A gente precisa de que isso aconteça de forma mais célere. A gente não pode deixar que a próxima geração possa ser a única a ser alcançada realmente por esses benefícios. Existem muitas leis. No papel está tudo muito bonito, mas ainda precisa de execução, de uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura pode demorar um pouco para acontecer. Mas eu acredito que na velocidade da informação, hoje, com a velocidade que a gente tem da internet, a gente pode implantar uma cultura onde se possa ver a pessoa com deficiência e gerando menos esse sentimento de inadequação que é típico, que acaba impactando diretamente na autoestima da pessoa com deficiência e, consequentemente, na sua autoestima sendo afetada as suas questões emocionais. Então, assim, apesar do cenário não ser bom, eu prefiro ter uma visão otimista de que as coisas vão melhorar, de que o fomento, como a gente está fazendo aqui, desse tipo de assunto, vai gerar uma nova cultura onde a gente possa ver a pessoa com deficiência não como uma pessoa que tenha que provar o tempo todo de que ela se supera, de que ela supera a sua deficiência, mas que ela é uma pessoa como qualquer outra, que tem talvez algumas limitações, mas à medida que a gente vai tirando as barreiras, a gente vai começando a se igualar. É importante essa sua fala, né, Arthur, Flávia, bem nesse sentido, que a pessoa portadora de deficiência, ela é como qualquer um de nós, com algumas limitações, mas é importante as pessoas se conscientizarem disso e entenderem de que essas limitações em determinadas situações vão precisar de um auxílio, mesmo como a Flávia trazia no ambiente de trabalho, como o Arthur trouxe as informações de que precisa de um acompanhamento de saúde mental. Tudo isso é um trabalho em conjunto, é um trabalho de formiguinha, né, Flávia? Exatamente, né? As pessoas com deficiência, gente, elas são pessoas como qualquer pessoa, né? A gente tem que tomar cuidado para também não ir para essa ideia do coitadinho, essa ideia do inferior. Ah, ele está trabalhando, nossa, uma pessoa com deficiência trabalhando, né? E faz daquilo um evento. Não é um evento, é uma pessoa como qualquer outra que está trabalhando, exercendo seu direito ao trabalho e procurando o seu sustento. Então, a gente não pode nem olhar como coitadinho, nem olhar como. Eu vejo muita reclamação das pessoas com deficiência também, olhar como anjos bonzinhos, não são. Pessoas com deficiência são pessoas como qualquer outra. Tem pessoa com deficiência bom caráter, tem pessoa com deficiência mau caráter, tem pessoa com deficiência com qualidade, tem pessoa com deficiência com defeito, como todas as pessoas, né? Então, são pessoas que estão aí vivendo as suas vidas, têm direito de viver as suas vidas, errando e acertando, como qualquer pessoa. E outra coisa também, a gente também não pode, os estudos mais modernos sobre deficiência, especial contribuição aí dos estudos feministas sobre a deficiência, né? A gente não pode, digamos assim, demonizar essa questão do cuidado. É óbvio que a gente luta para que as pessoas com deficiência elas tenham o maior grau de autonomia possível. E é isso que a gente quer com a eliminação das barreiras. Mas, se houver necessidade de algum cuidado, de alguma dependência, né, alguma limitação no corpo, isso também não é um problema. Até porque todos nós, seres humanos, em algum momento das nossas vidas, precisamos de terceiros, né? Temos as nossas limitações. Quando nós fomos criança, nós precisávamos de um terceiro ali, pai, mãe ou responsável para sobreviver, né? No momento de doença, no momento em que a saúde está prejudicada, nós também é provável que precisemos de terceiros para nos ajudar, que tenhamos limitações.
No momento do envelhecimento também, o corpo ele vai tendo algumas limitações. Então, isso a gente também não pode enxergar isso como um problema, né? E nem enxergar como pessoas diferentes porque precisam de alguma medida de apoio ou porque tem alguma limitação. A gente luta para que elas tenham o maior grau de autonomia possível. Lutamos eliminando barreiras e ofertando acessibilidade. Mas, se apesar dessa luta elas precisarem de alguma medida de apoio ou apresentarem algum tipo de limitação, isso também não é problema, porque todos nós, seres humanos, temos as nossas limitações e precisamos uns dos outros para a nossa vida em sociedade. Arthur? Eu acredito que a gente precisa realmente desfocar da deficiência das pessoas e pensar na deficiência dos lugares, das instituições. E se um lugar ele não dá acesso a todas as pessoas, o que é deficiente não é a pessoa, deficiente é o lugar. É o lugar que precisa ter uma rampa de acesso, é o lugar que precisa de ter um intérprete. Então, a necessidade da gente começar a olhar a deficiência dos ambientes, a deficiência do restaurante, a deficiência da igreja, a deficiência do ambiente que deveria ser acessível a todas as pessoas. Então, essa falta de acessibilidade, ele mostra a deficiência dos lugares e não das pessoas. Então, se a deficiência da pessoa ela está protagonizando, ela está aparecendo, é porque aquele lugar é deficiente. A partir do momento que o lugar ele começa a ser realmente inclusivo, a deficiência das pessoas começam a ficar mais subliminares. Agora, à medida que os lugares, as instituições são deficientes, a deficiência humana fica bem mais explícita. Então, à medida de que essa cosmovisão for se modificando, eu acredito que a gente vai começar a ver o deficiente como alguém diferente, não como deficiente, como alguém que falta alguma coisa, mas como alguém que é diferente. Então, assim, ser diferente não deveria ser um impedimento para se acessar lugares, para se acessar serviços, para se exercer qualquer tipo de discriminação. Então, eu acredito de que essa cosmovisão pode até demorar para ser modificada, mas eu acredito que, havendo uma mobilização social, se a sociedade civil realmente entender, compreender isso e considerar intolerável, por exemplo, um carro parado num lugar de acesso à cadeira de roda, numa faixa, num ambiente de acessibilidade, quando a gente começar a não tolerar mais a deficiência dos lugares, das instituições, a gente vai conseguir lidar bem melhor com a deficiência do ser humano. Gostaria muito de agradecer ao Arthur Costa, psicanalista, e também a Flávia Albaine, defensora pública, por participarem dessa conversa comigo, conosco, com você que nos acompanha. Muito obrigada, Arthur. Eu agradeço, uma honra poder participar com isso aqui e ter um conteúdo tão rico. Muito obrigada, Flávia. Eu que agradeço também, agradeço às pessoas também que vão nos acompanhar, que estão nos acompanhando, né? Que o debate de hoje possa ajudar na conscientização e na educação. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanha na TV ou na internet. Este Alesp em Pauta falou sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Continue nos acompanhando na Rede Alesp e nos encontramos em breve. Até mais.